Boa noite, meus amigos, camaradas. Mais uma live no Walter Ponto. Nessa noite conversaremos com um escritor que promete muito, que publicou um livro que eu recomendo muito, que é esse aqui, A Voz que Ninguém Escutou. É um livro bem especial. A gente vai falar sobre ele com o Renan. Ele já está aqui, já vou convidá-lo e vamos que vamos, que eu estou atrasado. Boa noite, quem vai chegando. Olá, meu amigo, meu nobre amigo. Oi, boa noite. Como é que estamos? Tranquilo, nessa sexta aí. É um pouco chuvoso aqui também, chuviscando. Tempo gostosinho, né? Bom para ficar em casa, tomar um vinho, né? Mas vamos lá, mas você está no Rio de Janeiro. Mas tá chovendo, começou a chover aqui, um chuvisco aqui, mas tá tranquilo, tempo de primavera. O friozinho de carioca é quanto? Uns 26, 22. Já dá para ficar tranquilo, né? Botar um casaco, né? Querido, obrigado por ter aceito participar desse humilde espaço. Obrigado por nos dar sua voz, né? Aqui, sua voz, nós vamos escutar, tá? Que bom, né? Eu escrevi o livro para isso, né? Querido, eu já aproveito que você está com a palavra e já, como é de praxe aqui das nossas lives, eu peço que você faça aí uma breve apresentação, nada como nós mesmos para nos apresentarmos, né? Quem é o Renan Silva, escritor, e quem é o Renan Silva, Renan Silva? Eu sou um rapaz aí de 38 anos já. É, e eu me formei em História, inicialmente, lá finalizei em 2010, e passei a atuar também como professor na rede pública, e resolvi escrever livros também, uma forma de lidar com a questão da saúde mental, lidar com a depressão, então usando a escrita de uma forma terapêutica, né, e também obviamente, isso fica muito, como é que chama? Presente no livro, né? A temática da saúde mental, porque os personagens ali passam por situações como essa. É, e essa é a minha formação. Também me qualifiquei enquanto em escrita, também, escrita criativa, faço poesia, escrevo conto, enfim, também faço literaturas de outro jeito, né? Não só na prosa, também, como falei, poesia, conto, etc. Eu vou tentar dividir a live de algumas maneiras, falar um pouquinho do seu processo criativo, do livro em si, né, dos seus motivos, de algo que você faz que é muito interessante, você como historiador, né, essa narrativa é uma narrativa que a história está presente, a história do nosso país, e é muito importante porque muita gente não conhece a história do nosso país. Mas o que me chama muita atenção, eu sempre fico fuçando em todos os livros que eu recebo. Primeiro eu vou para o prefácio, para o pós-fácio, antes de começar a ler propriamente, né? Então, se você me permite, seus agradecimentos me chamaram bastante atenção antes de começar a ler o livro, né? E que você diz o seguinte, o livro, né? Que você acabou de fazer parte, então você está falando depois, então a gente acaba tendo que dar um pouquinho de spoiler aqui, né? Faz parte de um processo terapêutico, que quase tive o mesmo destino de Inês Ferreira, por essa razão. Iniciei esse trabalho. Quase tive o mesmo motivo de Inês Pereira, por essa razão iniciei esse trabalho. Escrever sobre o suicídio evitou que eu cometesse um. É, eu começo assim de uma maneira. Minhas lives são lives
que eu tento primeiro bater um papo, né? Não são lives acadêmicas, lives chatas. Não que toda live acadêmica seja chata, mas o objetivo não é esse. O objetivo é um bate-papo entre camaradas. Quando eu li isso, né? O seu livro é um livro que eu li muito rápido, um livro que me chamou muita atenção, e depois a gente vai discorrer sobre. Mas esses agradecimentos, essa sua fala, você foi o primeiro que a voz não foi escutada, né? Como eu e como todos os brasileiros, todos aqueles que são oprimidos, ou que não são, mas de certa maneira todos são oprimidos de alguma maneira, né? A não ser aqueles que oprimem, mas aqueles que oprimem também foram opressores, aqueles que oprimem também foram oprimidos, como a gente vai falar de um dos personagens do livro, inclusive, que tem esse histórico. Me fala um pouco desse começo dos seus agradecimentos, porque nós acabamos de sair de um mês, né, que eu acho muito engraçado, né, o mês de combate a isso, o mês de combate àquilo. É importante, mas saúde pública não deveria ser um mês, né, deveria ter campanhas o tempo todo falando sobre essa questão tão séria, que é a questão da depressão e do suicídio, né. De fato, o que você escreveu aqui é o que é mesmo? Me discorre um pouco sobre isso. Não, é isso mesmo. Eu acho importante destacar, Walter, que a OMS já sinalizou, né, a Organização Mundial de Saúde, de que nesse século XXI a pandemia não é de Covid, é a pandemia do suicídio, a pandemia da saúde mental. Então é importante que isso seja falado, que isso não seja mais tabu, né? Hoje em dia, se a gente passar por aí e perguntar sobre isso, muita gente vai admitir, né, que já passou por isso, que passa, que toma remédio psiquiátrico, né? Infelizmente, a gente tem que normalizar isso, né? E foi bom você citar aí o exemplo do Setembro Amarelo, que é uma campanha de conscientização, é importante, óbvio, né? Todo mundo concorda com isso. Mas como você sinalizou, isso aí é o ano inteiro, as pessoas estão passando por questões de saúde mental o ano inteiro. E pensar no que leva as pessoas a isso, né? A nível social, enfim, as diversas realidades, inclusive de pessoas que vivem o que o livro narra, né? Dos personagens, do drama deles, enfim, as vozes que não são escutadas. E aí que quando as vozes não são escutadas, muitas vezes tomam-se atitudes como a da personagem Inês, né? Que não é spoiler, na primeira página e na sinopse já fala sobre ela ter tentado suicídio, né? Então, assim, acho importante que essa temática seja sempre colocada, não só no Setembro Amarelo, mas durante todo o ano. E importante mais ainda, Walter, que eu tenho refletido um pouco sobre essa questão, mais ainda sobre a saúde mental, é pensar na saúde mental também das crianças. Essas são as vozes ainda que não são mais nem ainda escutadas, né? Ainda tem, de alguma forma aparece, né? Os personagens ali aparecem na sua versão infantil, mas não vejo muita ação, né, nesse sentido de pensar na saúde mental infantil, que também é de muita importância. E eu vejo uma certa negligência. Tem uma negligência dos adultos, né? Imagina das crianças, né? Eu quis começar por esse ponto, porque o livro, sempre que eu falar, eu vou mostrar o livro, então, essa é uma edição que eu tenho da TAG, né, mas o livro, ele tem outras edições, inclusive ele tem formato do Kindle, e inclusive essa pessoa que vos fala aí, que fala conosco, né, que é o Renan, ganhador do 8ª edição do Prêmio Kindle, parabéns, merecido. Obrigado. É um livro que eu assino a TAG Curadoria e foi o motivo que esse livro chegou até as minhas mãos, né? E, assim, como todo livro da TAG, eu leio sempre com uma surpresa, né? Será que vai ser bom? Será que não vai ser? E o seu livro já me chamou a atenção pelo título, né?
Aí eles mandam sempre um caderninho, né? A sua indicação foi uma indicação... Eita, caiu tudo aqui. A sua indicação foi uma indicação da própria TAG, interessante, da curadoria da própria TAG. Então foram 3 curadores. E a história é muito forte, né? Porque eu, como homem de esquerda, me identifico com quase tudo ali. E quando eu tive acesso a esse final antes, né, esses agradecimentos da sua parte, eu me identifiquei bastante com isso. Porque em todos nós, em algum momento, passamos, ou ainda estamos passando, ou iremos passar por processos depressivos. E a literatura, né, ela é uma fonte de humanização. Né? Ela é uma fonte, como toda arte, ela é uma fonte de versar sobre a própria miséria humana, sobre as alegrias e sobre o Camus, né? Vai dizer que o romance é sempre uma filosofia posta em imagens. Né? Então, eu estudo filosofia, sou um apaixonado pela filosofia, mas o meu pé sempre foi na literatura. Eu não sei estar fazendo alguma coisa sem estar lendo um romance, sem estar lendo um livro de literatura. E o seu livro me marcou bastante. E aí a gente poderia já começar a entrar no livro necessariamente. Primeiro, eu vou perguntar como que esse livro foi gestado, porque é um livro que foi gestado até pelo seu conhecimento de história. Você, como um historiador, um professor de história, para quem vai ler esse livro ele se passa em quase, me corrija se eu estiver errado, Renan, quase 50 anos. 6 décadas, 60. 6 décadas. Começa com a história de uma filha que encontra a sua mãe acidentada, ela caiu da janela, aparentemente, a gente no começo não sabemos o que aconteceu, e aí se desenvolve toda a trama. Mas a filha encontra um diário da mãe e começa a percorrer a história. E aí nós descobrimos aí que a Inês, né, que é uma das figuras centrais, teve uma infância muito pobre, muito filha de Maria, uma mãe como muitas Marias, né? E aí você consegue fazer uma narrativa, você consegue amarrar, e que me chamou bastante atenção, poucos autores fazem isso, como você fez num período tão alongado. Geralmente se pega um período histórico, você teve um alongamento, inclusive de gerações que foram se desenvolvendo, e histórias que vão se intercalando e se conectando, então é muito interessante que as conexões não deixam de acontecer. Eu queria que você falasse um pouquinho de como esse filho, né, porque o livro é um filho, né, como que esse filho nasceu, como que ele começou a se gestar, se você já tinha a ideia concebida, ela foi se desenvolvendo, e como também que é um pouco a sua rotina de escritor. Eu queria ouvir você, eu fiz muitas perguntas, mas eu acho que você fazem parte da mesma coisa. Bem, tudo começa como eu falei, né, como uma possibilidade, né, de pensamentos suicidas mesmo, intrusivos. E eu morava numa casa onde era muito próximo de um corpo de bombeiros, um quartel de corpo de bombeiros. Então eu ouvia muita sirene o dia todo, quando estava em casa. Era meio longe, mas eu ouvia, assim, né. E o som também do sinal das escolas começou a me perturbar bastante. E aí, um dia também aconteceu uma situação esquisita, das vozes que ninguém escuta, né, das crianças, dos alunos, etc. Ninguém está muito preocupado, enfim, mas o assunto não é bem educação. Mas acho que o meu trabalho como professor diz muito, né, porque os professores são os que mais são vítimas, são mais afastados por saúde mental, né, entre os profissionais, professores, policiais,
acho que enfermeiros também, não me falha a memória. E aí, num roupante ali, resolvi escrever e colocar, tanto que a primeira palavra é sirene, né, para dar uma sinalizada de que alguma coisa errada está acontecendo, né. E aí eu fui construindo depois os personagens, primeiro a personagem Inês, já sabia mais ou menos a trajetória dela, e partiu no pressuposto de uma premissa, que eu não posso falar que é spoiler, né? Mas pensando muito nessa personagem, e esqueci um pouco do irmão. E aí, então, primeiro foi essa personagem Inês, construir bem a história dela, li algumas coisas a respeito sobre a atuação das mulheres na ditadura militar, na militância, etc. E depois eu fui construindo os outros personagens, principalmente o personagem Inácio, que depois, no final das contas, foi o que eu mais gostei de ter elaborado. E aí foi construindo a partir deles, e depois que é feito, é muito mais fácil o processo, porque como fosse uma pessoa que a gente mesmo fez, né? E aí fica mais fácil de trabalhar. Então a rotina ficava mais simples. Eu trabalhava, voltava, principalmente às vezes uma sexta-feira, eram os dias mais tranquilos, porque no dia seguinte não precisava entrar, atuar, sair, né, para trabalhar. Então eu conseguia, principalmente nas sextas-feiras à noite, trabalhar e escrevendo, né? E aí, enfim, eu usava muito mais esse tempo, mas todas as vezes que eu tinha uma brechinha, eu ia fazendo um pouco. Depois eu fui procurando ajuda, né? O escritor escreve, mas não é assim, ele escreve, mas não publica o livro sozinho. Ele precisa de uma rede de pessoas que trabalha muito em prol para o que faça o livro acontecer. E aí foi desenvolvendo a história. A primeira parte já estava bem definida. Na segunda eu tive um pouco mais de dificuldade para inserir novos personagens na história, para que tudo fizesse sentido. E eu gostei, e também a segunda parte também achei bem bacana, né? Muitas vezes se fala muito desse primeiro aí, da parte histórica, etc., né? Do passado, mas a segunda, né, onde mostra essa subjetividade da personagem ali, através do diário, todas as questões da filha, né, da Vânia, que eu chamo de co-protagonista, né? Acho que o protagonista da história é a Inês, né? A trajetória dela. E depois do tempo que eu fui pegando um pouco a coisa, que eu estava contando a história de uma professora, né? Então, isso não me veio à mente no primeiro momento, né? Depois de algum tempo que eu escrevi, é que poxa, eu estou contando a história de uma professora. Aí isso acontece, né? No processo, né? No processo vai se conhecendo mais, tendo mais contato, e enfim, como você falou, um filho, né? Que são um tempo, no caso, foram uns 2 anos, assim, de pegando firme mesmo, né? Uma gestação de 2 anos, nem de uma baleia, né? De uma baleia. Mas o resultado, ficou, obviamente, muito, muito satisfeito com o resultado, e como está disseminando aí, as pessoas também retornam e falam coisas que marcam. E é interessante, Walter, que assim, para cada leitor, uma parte que fica importante, alguns se destacam por isso, outros falam que é a mãe empregada doméstica, porque é o pai, o avô lutou na ditadura, enfim, por várias razões as pessoas se identificam, né? Como você falou aí no caso da questão da saúde mental, né? Então, assim, isso é bem positivo. Você sabe que o seu livro, ele tem uma conexão com a realidade muito interessante. Embora ele seja um livro de ficção, claro, ele se desenvolve mostrando esses Brasis, né? E a gente lendo, a gente vai identificando pessoas que nós conhecemos, às vezes nós mesmos, né? Os personagens, né? Diferente dos chamados livros, não que todo best-seller tem esse problema, mas tem muito livro de best-seller que os personagens não têm camadas psicológicas, né? Ou são camadas muito pequenas, muito, né? O seu livro, além de você ter essa ambição e conseguiu fazer, de ter a parte histórica
como pano de fundo, os seus personagens, eles têm profundidade psicológica, né? A Inês tem uma profundidade muito grande, o Inácio nem se fala, né? O Inácio eu acho que é o personagem mais que nos diz mais do que é, talvez até hoje, até quando a gente pensa no Inácio, a gente pensa muito, por exemplo, na formação do processo de extrema-direita no Brasil, como se desenvolve, quem são esses personagens, né? Ou seja, o que leva a esses processos, né, que ninguém nasce fascista, ninguém nasce comunista, nós só nascemos seres humanos, né? Nós só somos aquilo, né? Nós não nascemos com gênero, nós não nascemos com raça, nós não nascemos com cor, nós nascemos seres humanos. E essas camadas de opressões vão se desenvolvendo ao longo das nossas vidas, e esses personagens seus, a começar por Maria. Maria é o retrato de um Brasil que se esconde e que esconde aqueles que ele não quer aparecer, né? É um Brasil que ninguém quer lembrar que existe, é uma retirante. Alguns spoilers vão ser... Não tem o que fazer, né? A gente não tem como falar do livro sem falar de alguns pontos, né? Mas, assim, a Maria é uma retirante que vem para o Rio de Janeiro tentar melhorar sua qualidade de vida, nem qualidade de vida, vem tentar existir, vem ter a subsistência mínima. Além do que, ela era também vítima de violência, né, de toda a ordem, inclusive violência doméstica, violência como mulher. E aí ela tem que tomar uma escolha salomônica, né? Deixar metade da sua família lá no Ceará, né? Não me engano, não lembro se era Ceará. Era o Ceará? Ceará. No Ceará. E ela vem com 2 filhos só para cá. E um desses filhos, ele é simplesmente sequestrado por um pequeno deslize da Maria, uma coisa rotineira. Ela tinha a ver com uma filha de colo, e ela precisou fazer a higiene dessa filha num posto. Ela veio de Pau de Arara para o Rio de Janeiro, e nesse pequeno descuido o filho dela desapareceu e ela não reencontra mais o filho. É uma história muito triste. E esse menino é levado a ser escravo numa fazenda, né? Então também fala de um Brasil que se constrói a partir de retirantes, o Brasil rural que vem ainda, que tem a cultura do Brasil escravocrata, e de metrópoles que estão se formando ou que já existem, como o caso de Rio de Janeiro, e depois a construção de Brasília. Esses personagens cheios de carga psicológica, todos eles, eles são personagens, de certa maneira, não tem como o escritor falar que não tem elementos autobiográficos nele. Mas eu te pergunto, né, esses personagens têm muito de você, eles vão se desenvolvendo de acordo com suas próprias experiências. Me fala um pouco aí desse processo de construção dos personagens. Você já falou um pouco, mas eu queria desenvolver um pouquinho mais. Vou detalhar. Importante que quando a gente pensou no título, né, dessa fala, né, ou quando o fato encontra a ficção, eu acho importante destacar um pouco sobre o aspecto da ficção, né, no caso ficção histórica, né? Bom salientar que é um gênero literário, isso é um gênero literário, inclusive muito mais disseminado do que a gente está acostumado. Pegar alguns clássicos da literatura nacional, são ficções históricas. O próprio Dom Casmurro, Machado de Assis, por exemplo, ele escreveu esse livro, publicou o livro já no final do Império, mas a história se passa no período regencial, um período anterior.
O Jorge Amado escreveu histórias sobre o período da Primeira República, coronelismo, etc. Sim. Então, são muitos autores clássicos que se utilizam do ambiente histórico para publicar suas obras. Então, assim, é uma característica que vai ser sempre da minha literatura. Então, assim, é importante. E nesse aspecto, acho importante trazer, para poder até as pessoas se identificarem, né? Não quero só retratar o povo, eu quero que as pessoas do povo também leiam os meus livros. E sobre o aspecto pessoal, assim, por exemplo, o meu pai e minha mãe, né, meus pais, né, é importante também trazer isso, que isso ajuda na construção enquanto... Respondendo um pouco lá a sua primeira pergunta, né, de quem sou eu e tal. Minha mãe, ela foi enfermeira, aposentada, e meu pai, ele é pedreiro, trabalha até hoje, um pouco de 70 anos. Ele trabalha um pouco menos, mas ainda trabalha. Fica um pouco de pessoal ali, né, já ajudei muito meu pai nas obras, etc. Então, o personagem nasce na construção de Brasília, né, mostrando a realidade de quem estava lá na ponta. Por a gente ter sido vindo também de uma realidade muito também das classes baixas, né? Nunca tive questões assim de miséria, etc. Mas é uma família de classe média baixa e transitando ali entre muitas outras opções. Então, nesse caso, a gente nunca teve empregada doméstica, então não cheguei muito perto dessa realidade. Mas isso é a literatura, é escrever sobre uma realidade da qual a gente nem está perto. Assim como também não sou na realidade de banqueiros, de gente que viaja. Então, assim, é o exercício, né, da imaginação, etc., que ajuda a construção. Mas nesses personagens específicos, na Maria, como eu falei, eu nunca tive uma realidade tão próxima com pessoas que trabalhassem dessa maneira. E esses dois personagens, para mim, eles trazem muito o aspecto da herança escravista, né? Seja do parte dele que fica lá na fazenda, ou seja da Maria. E no caso da Maria, numa realidade rural e urbana, como você tinha destacado. E lembrando que também, quando a Maria vai para a cidade, ela vai com a pensamento de que ela vai conseguir um emprego com carteira assinada. E os direitos trabalhistas daquela época, que eram concedidos a partir de muita luta da classe trabalhadora, esses direitos não eram voltados para essas mulheres, né, o trabalho doméstico, mostrando a herança escravista, né, que essas mulheres, principalmente, né, o trabalho doméstico, era sem direitos, e assim, sem direitos até ontem, né, 2013, a PEC das domésticas. Então, assim, o Estado virou as costas para essas pessoas, como se elas não fossem cidadãs, fossem subtrabalhadoras. Então, essa é a realidade que eu pretendo mostrar. E o fato de que muita gente se identifica, seja mãe, seja irmã, mostra muito, né? Então, essas pessoas, elas existem, têm voz, têm voto, têm dinheiro, e essas pessoas estão aí, né? Estão na nossa sociedade. E do Inácio, a mesma coisa. Uma coisa que sempre me angustiou quando eu estudei assuntos da ditadura, etc., principalmente esses agentes que cometeram esses atos aí atrozes, etc., essas pessoas estão aí na sociedade, né? Porque diferente do livro, né, essas pessoas estão aí circulando na sociedade, tá na fila do pão. Algumas já estão morrendo, né, porque já passou tanto tempo, né, dessa coisa, mas ainda estão aí. E os parentes, né, de alguma forma, que usufruíram de alguma forma, etc. Então, assim, acho que é importante também esse livro que eu tive o prazer de fazer, para deixar isso registrado enquanto memória, né, então, enquanto memória social desse período, sinalizando para que se faça alguma coisa, né? Para não passar impune, né? A gente já vive num país que parece que esquece sua história, seu passado escravista, e é um trabalho que eu tenho quase certeza que vai durar toda a minha vida, mas é um tijolo para construir essa parede, essa casa de uma história de uma outra maneira, né? Usando a literatura, da ficção histórica, é, e como eu não estou sozinho, né? Como foi, os autores clássicos também utilizaram desse subterfúgio,
porque é um universo que já está pronto. É só explorar ali a questão de Brasília e pensar nos aspectos sociais, né? Não só das classes altas, mas das classes mais baixas, que são a maioria da população, né? É ali que a voz que ninguém escutou está ali, né? Assim, é claro que o pano de fundo histórico sempre teve presente em maior parte das obras, a não ser um ou outro trabalho que seja um pouco mais, talvez, existencialista, que fale de universos mais internos e que pouco explore questões sociais. Mas a gente vê ali Graciliano, a gente vê na sua obra, a gente vê muita coisa, vê muita influência. Eu não sei nem se o que eu estou falando é verdade, mas a gente percebe que você é uma pessoa que não só tem uma formação uma formação oficial em história, mas é uma pessoa que é um leitor também, porque a sua obra é repleta de referências, inclusive, isso eu queria falar, inclusive várias que eu achei muito interessante, gostei bastante, de referências pop, né, de referências musicais, referências de programas de televisão, da formação da TV no Brasil, da Record, dos programas de rádio, a Maria ouvindo Getúlio falar. É muito interessante como você transita entre a alta literatura, né, vamos dizer assim, os elementos psicológicos desses personagens, mas sempre com um pé na realidade muito interessante. E quem é um pouquinho mais velho, né, muitas das citações que você vai colocando ali populares, a pessoa fala, puxa, né, a pessoa vai se identificando com aquilo. Então, torna a leitura mais agradável ainda, né, realmente a confecção do texto, né, a confecção do texto e o detalhamento, né, então, além de referências políticas, além de referências sociais, um forte caminhar por esse dia a dia da cultura popular. Alguém disse aqui, a cultura popular é muito presente. Dá um colorido à história. E dá colorido à história. Pode falar, isso mesmo que eu ia perguntar. Sobre as referências, assim, a cultura pop ela é histórica também, né? Ela tem uma história, a cultura pop, sim, né? Sim. E eu acho que isso ajuda a dialogar com diversos tipos de público, né? Já ouvi desde o tempo que eu vivi, até, poxa, que bom, né? Não vivi essa época, mas foi bom conhecer. Então, assim, pega de alguma forma vários públicos, né? De idades diferentes, de faixa etárias diferentes. Então, isso também até uma coisa que me surpreendeu. Achei que ia atingir determinado tipo de público, millennials, etc., mais ou menos a minha faixa etária. Mas não, isso se ampliou e isso também é muito interessante. E pensar que a cultura pop ela está presente na nossa sociedade, como falou ali, né? Não só a cultura popular, que é importante separar, né? Cultura popular, cultura pop. E o pop ele tem esse aspecto também do financeiro, a cultura pop ela é um subproduto da modernidade, né? Desse mundo pós-guerra, da sociedade do consumo, né? Então, era o consumo desenfreado, inclusive consumo, vamos dizer assim, vou dizer consumo de pessoas, né? Mas são figuras que acabaram se disseminando, assim, né? Mary Moe, todo mundo fica sabendo e mostrando essa internacionalização, né? Não só na primeira parte, mas na segunda também, né? Trazendo ali Madonna, Michael Jackson, né? E no caso aí da Marilyn, dá para fazer até um paralelo, né? Marilyn Monroe, Madonna, como um exemplo da libertação feminina, que é um elemento fundamental para se entender o século XX. Eu ainda sou, né, um grande estudioso, grande nem tanto, mas acredito que sim, né? Estudioso desse período histórico, é o que eu mais gosto de estudar, mas escrever ficção histórica está sendo legal por conta disso. Eu vou me aprofundando em determinados períodos históricos que, em algum momento, eu nunca me interessei muito, porque eu vou fazer o protocolar na escola, ensinar o básico ali e tal. Mas, então, assim, isso me ajuda muito, como você falou, assim, você é leitor, né?
Isso me obriga a ler, principalmente não ficcionais, pesquisas que foram feitas diversas, enfim, e fazer a ciência também, né? A história também é ciência, valorizar também esses profissionais que publicam seus resultados de pesquisa e que ajudam a construir histórias, construir. Talvez eles nem saibam que isso pode ser um material, né? Um material para fazer livros não ficcionais, mas pode ser livros ficcionais, infantis, etc. Mas sobre a cultura pop, acho que é isso a dizer, né, da relação com a modernidade, porque o livro abarca esse período chamada modernização no Brasil, onde a população urbana ultrapassa a rural, inclusive a Sim. partir de movimentos como o da própria Maria, né, de sair dessa situação e as cidades. Então, as cidades foram crescendo desordenadamente e não vai resolver, e os problemas sociais não foram resolvidos com isso, muito pelo contrário, eles se agravaram, né? Eu vou te fazer uma pergunta agora um pouco mais técnica e até, assim, editorial, vamos dizer assim. Tem muitos escritores em potenciais que pelo Brasil afora, né? Como muitos artistas de uma maneira geral, né? O escritor de literatura tem muito poeta, tem, como você disse, quem escreve literatura infantil, tem gente produzindo muita coisa, mas há uma certa preocupação toda vez que alguém começa a pensar em escrever, que é o outro processo. E aí eu queria que você até desse alguns conselhos, né, para quem vai ver essa live, quem está vendo. A pessoa está num processo criativo, num processo de construção, porque há um passo ligeiramente grande entre a obra em si e a obra comercializada, né? Como que foi esse processo, né? Pô, eu, Renan, quero escrever um livro, vou trabalhar esse livro. Começou com um processo terapêutico, ele foi desenvolvendo, foi ganhando forma, como você já disse aqui, foi construindo o enredo, foi construindo os personagens, esse livro ganhou corpo. Poxa, consegui concluir, e agora? O que eu faço com esse negócio? Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é esse processo, como que você botou o livro embaixo do braço, você foi atrás, você mandou, como que chegou ao ponto de o livro ser publicado na plataforma Kindle, depois publicado, ser indicado e ganhar esse sucesso todo que esse livro está ganhando? Porque parece que quem está de fora fala assim, foi fácil. Não, 2 anos escrevendo, pesquisando, depois sabe-se lá mais quanto tempo tentando vender, porque aí já não é mais o artista, não é mais o escritor, é o vendedor, né? Que você tem que botar a mais-valia, né? Você vai achar alguém para comprar o seu produto. Como que é isso? Explica pra gente, e até porque para você é mais fácil explicar, porque é o seu primeiro livro e já um grande sucesso. Então eu acho que as coisas foram muito boas para você e você tem bagagem para falar. Então eu queria ouvir você sobre isso. Bem, como eu falei, quando eu estava produzindo o livro, eu precisava de ajuda, né? Pessoas para poder revisar, me dar pessoas que já trabalham no mercado literário, no mundo editorial, para poder, ou que pelo menos estavam próximos disso, né? Para poder me dar um caminho. Eu era o primeiro, né? O marinheiro de primeira viagem. E aí eu contratei o serviço de uma revisão e tal, de uma agência literária, que eu faço parte hoje, e foi enviando material e fui devolvendo e fomos conversando. No final acabei recebendo convite para fazer parte da agência literária, onde elas ficaram com o livro e poderiam oferecer para as editoras, etc. Mas o fato de ser o primeiro, isso também dificulta bastante, né? Por não ter muito público ainda, né? E também acho também, hoje eu vejo pela temática também, que ela é muito sensível, pensando ainda no ambiente político, social ainda que é muito conturbado, está ainda muito bélico, vamos dizer assim, né? E então as editoras não queriam apostar, né, num autor novo, e não porque eu achava que o livro era ruim, né? Mas era por conta disso, porque
as editoras levam isso em consideração. Afinal, é um produto. Ninguém vai colocar um produto que talvez não vá ser comercializado por conta de várias questões. Então, ela não quer dar a chancela. Então, ficou um tempo na mão das agentes, eu também aqui aguardando, fazendo outro e trabalhando, porque é o trabalho delas lá vender para as editoras. Algumas se interessaram, enfim, mas não foi para frente. E aí surgiu a proposta, a ideia de colocar o livro no prêmio Kindle. Né? Foi uma alternativa, já sempre cogitou, mas se pudessem vender antes, né, então seria melhor. E aí colocamos em prática isso, deixou lá e foi agora isso, né? Foi para a final, já fiquei feliz pra caramba de ter sido publicado, ter ido para a final, e no final e vencer o prêmio, né? Então, assim, foi esse o processo. Mas independente disso, Walter, antes mesmo de eu ganhar o prêmio, de estar concorrendo ao prêmio, eu queria vender o livro, obviamente. Então, tive que utilizar também de mecanismos, de estratégias para vender o livro digital. Então, fazia panfleto, colocando QR Code, as pessoas também me conhecerem. Independente se eu fosse ganhar, não sabia que ia ganhar o prêmio, né, lá para mais ou menos ano passado, julho, agosto, né? Esse livro foi colocado na plataforma Amazon em junho de 2013, se não me engano. Então, assim, o prêmio foi esse ano. Então, até o final do ano, eu nem sabia que ia concorrer. Então, eu tinha que fazer o possível para as pessoas conhecerem a obra, né? E fazer, quem não é visto não é lembrado, né? O que falam aí. Então, a dica que eu deixo é essa, de estar insistindo sempre uma hora, porque nunca necessariamente o que está escrito está ruim, muitas vezes não faz o perfil das certas editoras, elas não querem apostar nisso no momento, e fazer o que está a fim de fazer. Uma hora alguém vai achar que é interessante publicar aquela obra. Pode também autopublicação, não tem nenhum problema, cada um pode ser o seu próprio patrão, né? E bota o livro debaixo do braço e vai ter sorte também, enfim. Acho que tem espaço para todo mundo, como você falou, muita gente produzindo. Eu acho que tem espaço para todo tipo de literatura, para todo tipo de público. Eu tenho um público ávido para ler. Aqui, às vezes, eu circulo no metrô, etc. Sempre tem alguém no vagão lendo. Então, assim, o público está aí. É só a gente poder só explorar, ter uma visão ali do que mais ou menos, não que está bombando, mas fazer o que acha que vai ser interessante, que vai vender, não porque o outro está vendendo. Essa é uma coisa mais autêntica, né? Acho que isso é legal, acho que isso o público se identifica, né? Como você falou, pô, foi ler o agradecimento, trouxe essa coisa mais pessoal, mais particular, dentro de um certo limite, né? Trazer isso que o público acha interessante. Eu sou público também, eu quero ver verdade também na literatura, não coisas muito fabricadas. Eu vou ler aqui um dos comentários em destaque da curadoria da TAG, que escolheu o seu livro. O que eu mais gostei foi do Marcelino Freire, que ele vai dizer assim: Renan Silva sabe segurar as tensões, estender os fôlegos, equilibrar a paisagem interior com a paisagem exterior da narrativa. Sente-se o envolvimento e também um comprometimento de levar adiante uma temática tão traumática e reveladora da nossa trajetória política e social. É um resumo muito, muito, muito do que nós falamos aqui, né? É um livro que eu li, acho que em um dia ou dois, no máximo, assim. Eu sou um leitor, assim, meio alucinado, assim, né? Então, quando eu pego um livro, uma narrativa, quando o livro me cansa, eu volto, deixo um pouco de lado, daí dou uma chance de novo para ele. Tem livros que nem sempre, né, no universo de leitores, a gente sabe que nem todo livro é apaixonante, né? Até livros clássicos muitas vezes são cansativos. Eu sou um leitor de Dostoiévski, ler Dostoiévski nem sempre é agradável nas primeiras 100 páginas, né? Se você pegar Os Demônios, 150 páginas que você acha um saco. Lógico, de uma genialidade brutal, mas é uma leitura cansativa, né?
mas ela vai te prendendo, ela vai te construindo, você vai participando daquele processo, você vai crescendo junto com a leitura. Já outros livros menos densos, muitas vezes não te prendem, você lê porque você quer acabar logo, né? E tem livros que te prendem, te absorvem e você quer acabar logo porque você quer ver o final, você quer entender a dinâmica dos personagens. O seu se enquadra nisso, para mim, na minha leitura. Ele começou já me prendendo com a história, né, que é uma história forte, é uma história de uma mulher que é encontrada ferida gravemente, levada ao hospital, e aí tem todo um desenvolvimento anterior lá, né, no começo, né, a gente vai falar da Maria, que sai daquela região numa situação já de violência, de precariedade extrema, e uma criança pequena no colo, então você fica imaginando aquela mulher fugida praticamente, né, e fugida da sua própria realidade, da sua própria condição quase inumana, né, de não poder ser, não poder existir, não poder criar seus filhos, uma mulher que é agredida e ainda tem que lidar com a pobreza. Então, assim, os personagens vão se construir. Na hora que você conhece o Inácio, a história do Inácio, você fica, caraca, velho, ele fez isso, nossa, puxa. Então, assim, é um livro que te prende, é um livro que, assim... E eu ia até te perguntar isso, não sei se talvez você não possa falar ainda, ou talvez não tenha chegado nessa etapa. Ele é um livro que ele tem muito para ser roteirizado, né? Ele tem ele tem uma conversa com outros meios artísticos, né? É um livro que você pode transformar em teatro, é um livro que você pode transformar em filme, é um livro que você pode transformar em peça. Todos os livros podem? Não, nem todos. É mentira falar que todo livro pode ser uma peça de teatro, pode ser, né, adaptado ao teatro, todo livro pode ser adaptado ao cinema, o seu tem essa característica, até pela riqueza de personagens, pela narrativa histórica. Estou te fazendo uma pergunta que talvez você não queira falar disso, ou não há nada para falar sobre isso, mas se em algum momento você pensou em ver seu livro transformado aí talvez num filme, em alguma coisa assim, porque eu vejo seu livro e eu vejo um filme. Embora ele está no formato literatura, mas ele tem uma conversa muito grande com o cinema, ele tem uma conversa muito grande com o próprio teatro. É interessante você falar isso, porque eu também, durante o processo de escritura desse livro, que foi muita parte dele também na pandemia, foi uma forma terapêutica também, eu fiz aula de roteiro, então, assim, isso de alguma forma influenciava, mas eu nunca pensei assim, vou escrever porque esse livro pode virar uma adaptação. Acho que quando pensar dessa forma, não vai ser um material tão bom assim. Acho que é importante que vai ser só literatura no momento. Mas é interessante, você não é o primeiro a falar sobre isso, né? Muita gente já... Um dos primeiros leitores, se não me engano, Marcelo, o nome dele, falou isso. Nossa, que interessante, né? Poderia ter uma adaptação e tal. Então, assim, muita gente tem falado, e aí eu acho que isso pode vir a acontecer. Então, assim, eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Filme, série, né? Mas peça de teatro eu nunca tinha pensado. Acho que seria bem interessante peça de teatro. É um formato que eu nunca tinha pensado, apesar de eu ser um grande consumidor de teatro, gosto muito de frequentar, porque ali que é o cerne da dramatização e tal, é só aquele espaço, né? O filme tem uma outra dinâmica. Enfim, eu espero, né? Tô sempre aberto aos convites aí e tal, não só desse, mas de outros que eu venho a publicar também, que isso ajuda a levar a voz para mais lugares, né? Podia bem realmente, né? Um título mais sintético, né? A voz, né? Assim. Então, assim, eu fico muito animado. Se acontecer, vou ser o primeiro a anunciar e espalhar essas mensagens ali, mas tem que ser alguma coisa mais concreta, né? Contrato assinado, não dá para falar muita coisa mesmo.
nesse Ó, sentido. quando tiver, você vai fazer outra live aqui, porque ó, eu dei a letra. Diretores, olha aqui, ó. Samara, ó, a Samara falou assim que está muito curiosa. Inácio é um personagem muito ambivalente, vai dizer a Dandara. A A Samara, gente tem que é raiva e boa boa. junto. Eu não li, mas já estou mega curiosa por conta da live. Ó, é esse o livro, a voz que ninguém escutou. Samara, leia. Assim, você sabe que eu sou um cara exigente, você é minha amiga, você me conhece. Eu não estaria indicando se não fosse um livro que de alguma maneira eu gostei muito. Tanto é que eu gostei, eu falei, eu quero fazer uma live com esse cara. E assim, convidei uma pessoa extremamente bondosa, acessível, humilde. Renan, obrigado de coração. Renan, assim, eu deixo geralmente a última parte da live para o meu convidado falar o que quiser falar, né? O que não foi abordado, os assuntos que ficaram pendentes. Mas antes de entrar na última parte da live, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Até para a gente que está um pouquinho, você participou agora da Flip, né? Eu estou muito feliz com o mercado literário no Brasil. Parece que está tendo algum aquecimento, significa que as pessoas estão lendo mais, isso é positivo nesse mundo nebuloso que nós estamos vivendo, de tanta coisa ruim, né? Isso é uma notícia boa. Eu fiquei muito feliz que as editoras estão resgatando personagens como o João do Rio, né? Coisas do gênero, né? A gente fica muito feliz essas coisas acontecendo. E eu queria que você desse para a gente só um resumo rápido de como foi a Flip, o que você viu lá, o que você acha que vem por aí. E aí eu já deixo você com as suas considerações finais. Se você Beleza, quiser. beleza. Hoje fiquei muito positivo com o resultado da Flip. Eu achei interessante, foi a minha primeira vez que eu fui nesse evento, e como autor. E achei interessante essa união ali, né, do autor e os leitores muito próximos, ali convivendo mais ou menos no mesmo espaço, outros leitores, esses encontros aí, seja no espaço onde está hospedado, no meio da rua, no encontro ali andando na calçada, naquelas ruas de pedra ali. Senti que é uma cidade que respira literatura, não sei se só naquele momento, mas ficou parecendo que fora da Flip também ali, circula muitos livros, as pessoas estão sentadas lendo. Eu vi isso lá na Flip e imagino que isso aconteça em outros momentos também na história da cidade. Então, assim, fico muito feliz e espero voltar em breve. Eu queria, como consideração final, eu queria ler um trecho do livro, assim, acho que fica também interessante, de mensagem, né? E aí eu. Perfeito. Tá. Eu vou ler aqui então, né? Saíram do veículo e se afastaram dele para se camuflarem na multidão. Veio como um vulto sua experiência com pessoas como a que Maciel descrevera, como o fazendeiro Rabelo e os engenheiros das construtoras de Brasília. A dupla iniciou o trabalho olhando pelas redondezas em busca dos bandidos conhecidos como Gaguinho e Cara de Cavalo. Inácio tirou um maço de cigarro do bolso. Ofereceu ao parceiro, que respondeu: "Obrigado, eu não fumo." "Nem eu." Maciel olhou para Inácio com estranheza. "Finge que uso para dar a impressão de que estou distraído. Só acendo e não trago. Faço isso desde as rondas que eu fazia na Universidade de Brasília." "Interessante. Acredito que tenho muito a aprender com você, Paulo." "Espero que sim. Olhe, o meliante ali." "Onde?" "Atrás da árvore." Maciel ameaçou acelerar o passo e foi impedido por Inácio. "Calma, rapaz. Os bandidos também ficam de olho na gente. É como um gato e rato. Temos que ficar na espreita para dar o bote na hora certa." Aproximaram-se sorrateiramente da dupla de bandidos, e no momento em que entregavam um pacote de maconha para um jovem branco e loiro, Inácio puxou a arma e apontou em direção aos traficantes. "Parados!" gritou Inácio. Cara de Cavalo correu como um animal de sua alcunha. Era uma estratégia dos criminosos. A ação em dupla permitia a divisão. Assim, enquanto um foge e toma a atenção dos policiais, o outro também faz o mesmo. Só que Inácio não teve essa reação. Ficou com a arma apontada para Gaguinho. Maciel retirou as algemas do bolso e prendeu o bandido sob o olhar dos populares, que observavam a dupla de policiais com orgulho. Era uma inflada no ego que Inácio gostava, ser admirado pela sua bravura.
conduziram um gaguinho até a viatura e jogaram-no no camburão como se atirassem um entulho numa caçamba. Essa parte é forte, ele, né, quando ele chega no Rio de Janeiro e tal. Eu achei também, eu achei brilhante muitos elementos do livro, mas assim, eu quero deixar o gostinho para quem vai ler. Mas uma coisa que me chamou bastante atenção no treinamento do Inácio, o treinamento que a CIA vem e faz, né? Foi muito bom você colocar esse ponto, porque é um ponto que não é muito falado, né? Como que a ditadura civil e militar no Brasil, né, teve não só a contribuição financeira, mas a contribuição literal, né, dos corpos militares aqui no Brasil, né? Enfim, é um livro que eu indico muito, do meu amigo agora, Renan. Renan, vem alguma coisa nova por aí? Agora eu já quero ler seu segundo livro. Você se vira, você escreva aí que eu quero ler outro. Agora é com a Record, né? Com a editora Record, se gostar do meu trabalho, espero que gostem, e eles se interessarem, ou qualquer outra, vai vir aí. Tô sempre nativo aí, sempre pesquisando, organizando, para sempre fazer esse tipo de literatura, né? Vai ser sempre desse tipo, trazendo personagens simples, personagens do povo. Não é só usar o povo como elemento para construir narrativa, é fazer com que chegue nessas pessoas, nas vozes que ninguém escutou. E eu agora é só ir para frente. E começando uma carreira, e espero que venha aqui várias vezes, a gente possa falar sobre literatura, não só da minha, de qualquer outra também, que eu também gosto muito de qualquer tipo de literatura, russa, inglês, do que tiver. Eu gosto sempre de variar as minhas leituras também, que isso ajuda, influencia, né, na forma como eu faço o meu trabalho. Só agradecendo Renan, mais uma vez pelo convite. esse espaço é seu, né? Esse aqui é um espaço de resistência, né? Então essa live vai ficar gravada no meu perfil, vai ficar gravada no perfil do Inácio, do Renan também. Vai que tem algum Inácio aí não, ele não estaria provavelmente vendo nós dois, não estaria. Então vai ficar gravado nos nossos perfis e amanhã vai estar no YouTube. Então quem não me segue lá no YouTube, me siga, Walter Ponto. Eu estou organizando as lives lá. Esse espaço é seu, você pode vir aqui quantas vezes quiser. A gente pode organizar, inclusive, leituras sobre o livro. Eu te desejo muita sorte. Eu sei, eu escrevo também. Eu tô trabalhando um romance já há um bom tempo. Construo. Eu sei como é difícil escrever, como exige disciplina, como exige dedicação. Você é poeta também, eu também escrevo poesia, então a gente tem muita identificação. Você é um homem de esquerda, eu também sou um homem de esquerda. E esse espaço é um espaço de resistência, é um espaço para a gente se falar. Eu não sei se você vai vir para São Paulo em algum momento lançar o livro, ou já veio, mas quando vir, você me fala. Eu faço questão eu vou tietar você pegar um autógrafo aqui. Eu fui na Bienal, eu fui na Bienal. É. E provavelmente eu vou ser convidado para estar no próximo prêmio Kindle. Então, assim, muitas vezes eles convidam e aí eu vou tentar organizar alguma coisa, conversar com a editora, o que pode ser feito. E aí eu vou divulgando, sim. Posso falar com você assim que tiver fechado. A gente faz outra live. A gente faz sim. Será um maior prazer. Meu irmão, muito obrigado, tá? Sucesso para você, gente. É esse livro aqui. Comprem. É um livro. Você vai estar ajudando um escritor que merece e você vai estar se ajudando, porque é um livro muito bom. É um livro que vale a pena ser lido. É um livro que tem tudo para ser um clássico. Já nasce um clássico. É um livro tudo para ser roteirizado. É um primeiro livro de um escritor muito talentoso, que vai escrever muito pra gente, e esse menino vai longe.
Renan, obrigado do fundo do coração. É. Quem quiser te encontrar para finalizar? Esse perfil aí, Renan G. Silva, tem um G no meio, porque tem um Gonçalves, né? Seu nome tem Gonçalves também. E outras redes sociais também, aí, X, não tem mais, enfim, tem que organizar isso. Mas o Instagram é a melhor forma de me encontrar. Instagram, mais fácil, digitar no Google. Autor Renan Silva vai aparecer lá, eu já fiz isso várias vezes, vai aparecer uma das primeiras opções lá para procurar. Autor Renan Silva, pode baixar. Muito obrigado. Obrigado, querido.